Que, qual que é a sua visão para resolver o problema da Cracolândia na cidade de São Paulo? Isso aí, de fato, acho que todo mundo pergunta, né? Tem essa curiosidade. Eu confesso que também tenho essa curiosidade, né? Saber como é que resolve. Bom, mas vamos lá. O que, que a gente... Primeira coisa, para a gente resolver o problema da Cracolândia, a gente tem que entender como é que ela funciona. Entender que a Cracolândia é um negócio muito interessante para o crime organizado. O crime organizado, ele quer uma área para se esconder e uma área para lavar dinheiro. Manter uma cena aberta de uso é excelente para você manter negócios subjacentes. Então, eu provoco a degradação, eu jogo os preços dos imóveis para baixo, eu compro os imóveis e lá eu estabeleço atividades ilícitas para lavar dinheiro. Então, se eu entender que ali tem um ecossistema criminoso instaurado e a Cracolândia é uma espécie de escudo, a gente já começa a entender como que a gente vai resolver o problema. Ali se estabeleceu no centro. Então, o que o crime fez? O crime começou a movimentar a Cracolândia, começou a movimentar essa cena aberta de acordo com o interesse para baixar o preço de imóvel. O próprio crime começou a comprar os imóveis, os hotéis, pousadas, restaurantes, ferros velhos, reciclagens, para ali estabelecer várias atividades ilícitas. Então, os ferros velhos viraram ponto de receptação de produtos roubados e venda de entorpecentes. As reciclagens, da mesma forma. Então, eu dou uma carinha bonita para um negócio ilícito que está explorando o trabalho infantil. Então, tem muita gente, né, que quer operar com sustentabilidade, que compra produto de uma reciclagem, né, do centro da cidade de São Paulo, que está operando, na verdade, para o crime organizado. Você tem uma série de hotéis de fachada no centro da cidade. Então, você pega aquele hotel, cujo proprietário é um beneficiário do Bolsa Família e ele faz uma movimentação de 200, 300 milhões de reais ano e quando você vai ver, o hotel é uma espelunca. Né? Tem vários nessa situação. Opa, entendemos como é que isso funciona, entendemos como é que isso está estruturado. Quem está comandando o crime lá? Opa, então vamos atrás dessa pessoa que está comandando. Onde é que é o bunker? Como funciona a logística? Qual é o papel da favela do Moinho na operacionalização disso tudo? Né? O que tem lá? Como é que eles escondem a droga lá? Como é que aquilo virou quartel-general? Como é que você dá o acolhimento para aquelas famílias e você impõe esse revés à logística, tirando esse negócio do mapa, né? Então, mas para eu tirar, eu preciso dar o atendimento habitacional às pessoas. E essas pessoas têm que morar onde elas se acostumaram, que é justamente no centro. Então, como é que eu oferto imóveis para essas pessoas que estão lá? Como é que eu fecho esses imóveis e mudo a destinação? Porque se você quiser acabar com a Cracolândia, você tem que asfixiar a logística, né? Tem que desabastecer a Cracolândia e fazer com que ela vá esmorecendo aos poucos. Então, é um trabalho contínuo, não é um trabalho de curto prazo. O cara chega e diz, vou acabar a Cracolândia, em um ano eu acabo. Não é assim. Mas você acaba? Acaba. Então, primeiro, entender o ecossistema, atuar na logística, entender que cada pessoa que está ali tem uma história. Né? Então, o que a gente fez ao longo desse tempo também? A gente procurou identificar um por um quem é frequentador daquela cena aberta de uso. Então, hoje a gente tem todo mundo num banco de dados. Eu sei o nome, a filiação, porque eu sempre falei para as minhas equipes, principalmente de assistência social. Eu perguntava para o meu secretário de desenvolvimento social o seguinte: quantas pessoas você tirou da rua hoje? Você já conhece aquela pessoa pelo nome? Que se você não souber o nome dela, você não vai tirar lá da rua. Então, a gente precisa saber a história daquela pessoa. Aquela pessoa trabalhou aonde antes? Aí a gente cruza com o banco de dados do CAGED para saber que ocupação aquela pessoa já teve. Essa pessoa veio de que cidade? Essa pessoa tem boletim de ocorrência de desaparecimento em aberto? Essa pessoa é egressa do sistema prisional, está em regime de progressão de pena, descumprindo o que a justiça determinou? Qual é a história dela? Quando você faz esse cruzamento, você vai ver que 60% das pessoas que frequentam Cracolândia são egressos do sistema prisional. Muitas estão em regime de progressão, descumprindo o que a justiça determinou. Alguns estão na Cracolândia há 15 anos. Uma pessoa que está na Cracolândia há 15 anos, ela precisa de uma outra abordagem. Porque como é que ela vai se libertar da dependência química? Ela precisa de mais ajuda do Estado. Então, quando a gente entende as histórias de cada um, quando a gente entende o papel que a Cracolândia tem para o crime organizado, e quando a gente entende como que a gente começa a asfixiar a logística, aí você começa a ter o caminho para desidratar. E é o que está acontecendo. A Cracolândia começou a desidratar. Ela está minguando. Por quê?
Quem é egresso tempo prisional? Opa, estou pedindo regressão de pena para o judiciário. E o judiciário começou a dar. Começou a dar. Quem precisa de tratamento, estou encaminhando para o tratamento para dependência. Então, a gente já encaminhou muita gente. Tem muita gente em comunidade terapêutica, tem muita gente que acessou o serviço do Hub de cuidado de crack e outras drogas. Eu preciso das pessoas, eu preciso do tratamento habitacional para quem precisa do tratamento habitacional. Então, a gente está conduzindo um programa habitacional vigoroso e só no centro da cidade a gente fez um chamamento público importante e eu vou transformar esses hotéis que serviam ao crime, a gente vai desapropriar todos, nós vamos transformar em equipamento, nós vamos retrofitar. Então, para inclusive atender essas pessoas na região. Então, a gente vai construindo as soluções. Eu preciso trazer novos equipamentos. E a porrada final é um grande investimento que a gente vai fazer no centro administrativo. Porque a grande questão é a seguinte, se o Estado está disposto a investir 5 bilhões de reais no centro, é porque o Estado acredita no centro. E se a gente acredita, por que a iniciativa privada não vai acreditar? Então, quem não procurava terreno no centro, começou a procurar. Quem não queria empreender no centro, começou a ter o interesse de empreender. Então, a gente está começando a mobilizar novos negócios no centro. Então, e o centro administrativo de São Paulo vai ser um espetáculo, porque eu vou botar 22 mil pessoas trabalhando lá, quase do lado da Cracolândia. Então, o que a gente pode imaginar? Ela vai desaparecer. Então, essa combinação, política de assistência, política de saúde, política de segurança, política de habitação, novo investimento. Quando você reúne, conjuga essas ações, podem ter certeza, essa realidade vai ser alterada. Isso é bem interessante. Quem volta para o centro apostando num novo centro. Mas quem saiu do centro hoje são pequenos comerciantes, normalmente, né, que sofreram muitas consequências. Normalmente, quem volta ao centro não são outros grupos, não são os pequenos comerciantes, são os grandes grupos que têm dinheiro e podem investir ali. Uma Oxxo da vida que está abrindo uma loja, enquanto a gente está gravando esse podcast, abriu mais uma, provavelmente. Mas se aquilo não dá certo, é só uma a menos. A gente não está também deixando de ajudar. O que adianta ter empreendedorismo nas escolas e se não pode abrir um pequeno comércio ou esses pequenos comerciantes? Não é meio conflituoso às vezes? Acho que não, porque, veja, é um conjunto de coisas. Primeiro, nós temos que pensar nos comerciantes que resistiram esse tempo todo e estão lá, batalhando, e que eles vão ter uma nova perspectiva. Porque a partir do momento que a gente reestabelece a circulação de pessoas e devolve o centro para as pessoas, esses comércios têm uma esperança, eles vão sobreviver. É o primeiro ponto. Abrir linha de crédito para eles, esse tipo de coisa? Já estamos abrindo, inclusive. A gente tem uma linha de crédito específica para comerciantes do centro. Já fizemos isso. Uhum. E quando a gente fala para pegar a prefeitura ela veio com vários estímulos para o centro.